Com muito sol, muito calor, o tempo está muito abafado e o efeito no nosso corpo, ele é grande. A gente vem falando sobre isso durante toda a semana, diante de tanto calor que vem fazendo. Se é muito frio, a gente também tem que ter cuidado. Tudo em excesso faz de mal e no caso do calor também. Hoje não é diferente, viu? E afinal, como é que nós ficamos nesse entra e sai de ar-condicionado? Tem a questão de resfriados, a importância de nós estarmos nos hidratando. Então, para isso, eu converso agora com o Dr. Márcio Freitas, Dr. Márcio, que é médico otorrinolaringologista, para falar mais sobre o assunto. E se você tiver dúvida, já está aberto o nosso WhatsApp, 988846107. Anotou? Pode começar a mandar alguma pergunta, alguma dúvida nesse sentido. Doutor, muito boa tarde, então. Boa tarde. A gente costuma falar muito de rinite no inverno. No verão, existe também? Existe, acontece bastante. Exatamente por causa da mudança brusca de temperatura que acontece, né? Então, assim, a gente está no ar-condicionado, às vezes o ar também não está bem regulado, colocam a temperatura. Tem algumas pessoas que são calorentas, assim, gostam de colocar numa temperatura super baixa. Ainda mais com esse calor forte, as pessoas colocam mesmo na mais potente possível. Exatamente. E daí o choque térmico acaba sendo grande. Então, é comum, a gente sai, tá quase 40 graus lá fora, entra, tá 20 e pouco, né? Dentro da casa, do trabalho, tudo. E essa mudança brusca de temperatura pode causar problema, pode causar rinite. E o choque térmico, além da rinite, que outros efeitos ele pode trazer? Então, assim, ó, quando você tem essa mudança brusca de temperatura, além da rinite, que é uma rinite causada pelo frio, pela mudança de temperatura, tem um outro problema, que é o nosso nariz dentro, ele é como se fosse cheio de pelinhos. Esses pelinhos, eles são vivos, né? Eles batem e fazem a limpeza dele. Quando tem essa mudança brusca de temperatura, ele paralisa, para de funcionar ou diminui muito o funcionamento. Então, se você tem uma exposição a um vírus, a uma bactéria, ela tem uma chance muito maior de se proliferar e acabar causando uma doença. Uma gripe, uma sinusite, uma infecção na garganta. Por que a gripe de verão dá aquela sensação de ser, parece que mais forte, pior? A gente ouve tantas reclamações, nossa, peguei uma gripe forte de verão. Porque assim, ó, quando você está com um estado febril, se o ambiente está quente, a sensação de mal-estar é ainda pior, porque você vai sentir que a sua temperatura vai ter mais dificuldade para baixar, tudo, até pelo próprio calor. Uma outra coisa, quando você está dentro do ambiente com ar-condicionado, o ar-condicionado, além de esfriar a temperatura, ele resseca muito o ambiente fica com menos umidade. Nós aqui, na nossa região, a gente está acostumado a ter uma umidade muito grande fora. Quando você fica no ambiente com ar-condicionado com umidade a 50%, 40%, isso começa a irritar mais, entendeu? Então, se você está com uma infecção, essa sensação de catarro, tudo vai ser muito pior, vai ser mais desagradável. Nas crianças, o efeito é ainda mais porque incômodo. assim, a criança, ela tem a cavidade, o buraquinho do nariz menor, os espaços todos menores. Então, a criança que já tem algum probleminha vai piorar, vai ficar com o nariz todo fechado, principalmente se fica com o ar-condicionado gelado. O adulto, em geral, assim, se sente que está com frio, vai lá, pega o controle, ajeita tudo ou reclama tal. A criança, ela vai ficar na temperatura que está. Então, ela dificilmente vai reclamar e ela vai acabar tendo os efeitos de estar com muito frio. E muito frio, como eu expliquei, pode causar mais rinite, mais sinusite, infecções de vias aéreas, né? A gente tem uma participação agora, uma pessoa que mandou um vídeo aqui pra gente com uma dúvida. Vamos dar uma olhada agora na dúvida que ela mandou aqui pra gente? Aumenta. A gente já vai colocar de novo para a gente poder escutar direitinho aqui. Gente que mandou o vídeo aqui para nós. A gente pede a participação via WhatsApp, né? Para quem pode escrever a sua mensagem ou também para quem quer mandar aqui para a gente alguma participação via vídeo. Isso é muito legal, porque daí você pode mandar a sua pergunta também. Já posso chamar o vídeo novamente para quem quiser acompanhar junto aqui, o doutor também? Daqui a pouquinho, mais uns minutinhos. Eu vou aproveitar nesse meio tempo, então, perguntar. Já que a gente está falando ali das... Pode chamar? Então, vamos chamar agora. Vamos lá. Oi, eu sou a Karen, eu sou mãe da Catarina de 4 anos e eu tenho uma dúvida com relação ao ar-condicionado. Eu reparei que a Catarina, nesses últimos dias, tá com a garganta, estilo taquara rachada, assim, ó,
meio rouquinha, sabe? E não reclama de dor na garganta, nada, só eu reparei na voz dela essa diferença. A gente dorme com o ar-condicionado ligado por volta dos 24 graus e na escola durante o dia eles também utilizam o ar. Será que essa rouquidão na voz dela pode ser devido ao ar-condicionado? E aí, doutor? Pode sim, pode sim. Pode ter outras causas, né? Aham. Uma infecçãozinha, uma laringite, mas é muito provável que o ar-condicionado esteja causando isso. Como eu expliquei, 24 graus, às vezes pode estar agradável, mas dependendo do termostato, que às vezes não é muito bem reguladinho, pode ser muito frio para a noite. Tá? Porque a temperatura do corpo à noite fica mais frio. Então, pode estar muito gelado 24. Pode ser mais interessante ela deixar a temperatura um pouco mais alta, ali 25, 26. Daí tem que sentir o quanto está agradável, se não está muito frio. Mas 24 deve estar muito frio. Isso deve estar obstruindo o nariz dela e ela está respirando pela boca. Com o ar mais seco, irrita a garganta e vai dar rouquidão e aumenta a chance dela ter infecção de via aérea. É provável, pode ser outras coisas, mas é bem provável que seja o ar, sim. Uma dica talvez é desligar um pouquinho o ar durante a madrugada? Desligar, não são todos os modelos, alguns têm aquele modo noturno, que ele levanta um pouco a temperatura à noite, isso é interessante. Automaticamente ele já regula. Isso mesmo. Uma outra coisa, já não deixar muito frio, já desde o começo, deixar numa temperatura um pouco mais alta, ali uns 26 graus, para ficar mais agradável, assim, principalmente quando ela está dormindo à noite, e tentar umedecer o ar. Às vezes colocar uma bacia com água no quarto. Muita gente fala sobre isso, é bom então colocar a bacia com água. Porque você vai deixar um pouco mais úmido o ambiente. Ou umidificador mesmo, tem umidificadores, mas uma bacia já resolve o problema. Gente, tem mais uma participação pelo WhatsApp, vamos conferir a dúvida, a pergunta que chega agora aqui, é do Bruno. Eu estava um dia brincando na rua, suei bastante, aí logo em seguida fui para casa tomar um banho bem gelado. Isso faz mal? Não deixa de ser um choque térmico também. É um choque térmico, pode fazer mal, assim. É aquela coisa, né? Nem sempre a coisa vai fazer mal para todo mundo. Mas essa mudança de temperatura, para algumas pessoas, pode causar um pouco a obstrução nasal, causar esses sintomas ali do choque térmico e aumentar a chance de infecção de via aérea. Pode a gente sim. está vivendo dias tão quentes que isso Exatamente. aumenta, a diferença é gritante. Quer ver entrar numa agência bancária que está aquele gelado e de repente sai naquele calor. Isso realmente é um risco, né, doutor? Exatamente, é um risco. Se está, às vezes, com a imunidade baixa, já pode acarretar alguma inflamação, então. Exatamente. Ou se a pessoa tem tendência. E isso é uma parcela grande, não é assim, mas isso não é comigo. Não. Que as pessoas que têm essa tendência a ter infecção, gira mais ou menos uns 20%, 30% da população. Então, não é tão pouca gente assim. Não é pouca gente mesmo. Não. É importante deixar bem claro, então, que não é nada de frescura, é prevenção e cuidar da sua saúde. Exatamente. Que dicas o doutor, então, até deixa o pessoal que acompanha a gente, por exemplo, quem tem rinite, quem já sabe que tem rinite, ou quem já sabe que tem essa tendência a ter uma inflamação mais fácil. Cuidados. Exatamente assim, não entrar bruscamente assim, né, num ambiente gelado, exatamente assim, não pular numa água muito gelada ali, né, que vai causar esse choque térmico. O banho gelado, como quem mandou o WhatsApp também fez, não é interessante porque vai causar, até bebida muito gelada pode causar mal também. O ar-condicionado no carro, ligar em cima já aquele gelo também né? Você entra e já coloca no máximo ali para pegar. Então, isso também é ruim, né? Essa mudança brusca de temperatura, fazer a coisa mais suave. E principalmente, você não deixar a temperatura muito fria, porque esse é um erro. As pessoas pegam assim, eu tô com calor, e já coloca lá no 17 o ar-condicionado. Primeiro que isso não vai fazer gelar mais rápido, só que quando ele atingir a temperatura, ele vai ficar é ruim até para o mais aparelho, frio. né? Exatamente. Gente, tem mais uma pergunta, tem mais um WhatsApp aqui que chegou para a gente com uma participação, vamos dar uma olhada da Brunner. Eu estava dormindo no ar-condicionado, aí o Brunner diz, saí do quarto, tive contato com a temperatura alta, que é aquela mudança brusca ali que a gente falou, né? No outro dia, perdi o movimento de uma parte do meu rosto. Pode ser o choque térmico? Então, existem... isso que ela teve chama paralisia facial, o Brunner, né? Ele, desculpa. Isso é a paralisia facial. Tem pessoas que correlacionam com o choque térmico, sabe?
Mas, assim, já foram feitos vários estudos, assim, e não se encontrou uma correlação exata, né? Tem muitas pessoas que falam que correlacionam com um golpe de vento, mas se você pegando vários outros estudos, isso pode acontecer a qualquer momento. Não é uma garantia de que essa mudança de temperatura possa ter causado. Agora, o que sabe-se da paralisia facial é que pode existir, em muitos casos, uma proliferação de um vírus dentro do nervo, ele incha e para de funcionar. Então, talvez a imunidade dele já não estava muito legal. Essa mudança de temperatura pode ter colaborado, sabe? Mas não tem uma correlação exata da mudança brusca com a paralisia facial, apesar de ter algumas pessoas que relatam isso mesmo, sabe? Então, não é porque está calor demais que você vai entrar com tudo num lugar muito gelado. Hidratação bastante, né? Porque o ar ele resseca muito a garganta, como o doutor falou, seja bastante água, líquido. Isso. Até pelo próprio calor você vai desidratar mais, né? Suar mais, então você tem que repor mais líquido durante o verão. Exatamente. Tá certo. Doutor, muito obrigada pela presença aqui. A gente sabe o horário de médico é sempre meio corrido, por ter a disponibilidade de vir até aqui e conversar um pouco com a gente sobre esse calor e que alternativas para tentar amenizar um pouco, né? Vários reflexos que dá na gente. Tá certo. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, uma ótima tarde.